Está sendo lançada hoje o livro Direitos Humanos no Brasil 2022. A 23ª edição da publicação traz um diagnóstico das lutas por direitos fundamentais como alimentação, moradia, trabalho e saúde. Confira na reportagem de Hanna Rodrigues. O Brasil de Bolsonaro foi marcado por fome, desemprego, destruição das florestas, ataque à ciência e aos indígenas. Com 29 artigos e 51 autores, o livro Direitos Humanos no Brasil 2022, logo no prefácio, se apresenta como um inventário de fósforos, que acesos ajudam a saber o tamanho da escuridão. Estão ligados, por exemplo, aos problemas da terra, né, a violação dos direitos da terra, dos povos da terra, né, as questões ligadas, por exemplo, à ecologia, né, à fome, né, o progresso da fome, ao feminicídio, né, tem coisas ligadas, por exemplo, aos órfãos da Covid, um capítulo, vamos dizer assim, interessante, novo, né, como problema novo de violação de direitos, a questão mesmo do crescimento da miserabilidade, da escravidão, né, a questão, por exemplo, da violação contra os povos tradicionais, os povos indígenas, questões ligadas ao trabalho, à moradia, ao mundo urbano, né? Na pandemia, as pessoas foram orientadas a ficar em casa, mas muitas não tinham nem mesmo onde morar. Um dos textos do livro mostra como a pandemia de Covid-19 evidenciou que a concentração da terra é mais um ataque aos direitos humanos. A grande maioria da população brasileira não é proprietária de imóveis, né? E isso faz com que, numa situação também de crise social, em que a renda das pessoas é muito baixa, essas pessoas não conseguem pagar aluguel, não conseguem ter uma alternativa para a construção de casas, de residências, e isso as conduz para uma situação de ocupação, seja de latifúndios, especialmente em áreas rurais, seja de prédios abandonados, de terrenos urbanos que não cumprem a sua função social. Graças à mobilização de campanhas como o Despejo Zero, o STF acatou a uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que suspendeu os despejos durante a pandemia. Neste momento, mais de 500 mil de pessoas seguem ameaçadas de remoção. Dezembro de 2022, a gente vive sobre a égide do que o próprio Supremo Tribunal Federal afirmou como um regime de transição para a retomada de processos que foram suspensos em virtude da pandemia, nos quais o Poder Judiciário deverá, com muita cautela, realizar a análise desses feitos no sentido de preservar o direito à moradia, o direito à vida digna e à saúde dessas milhares de pessoas. O livro convida os brasileiros a conhecerem de perto a realidade para transformá-la e traz esperança de, num futuro próximo, vencer o ódio e a ignorância. A gente tem muita expectativa do ponto de vista dos lutadores, dos militantes de direitos humanos, das mulheres e homens que estão envolvidos com essa luta, uma grande expectativa em relação ao futuro né, nesse novo governo, para que a gente possa, de fato, retomar determinadas bandeiras, retomar, digamos assim, a dignidade dos direitos humanos como um assunto nacional, né, uma coisa que não precise mais a gente explicar do zero, né, tem coisas que a sociedade já deve dar como certa, né?